E aí, Thiago, boa E noite. aí, boa noite, Hoje, boa noite. sempre gravamos à noite, né? Sempre gravamos à noite, transmitimos a hora que a gente consegue editar, né? e colocar no ar. E estamos aqui por mais um Mentocast. Número 13 esse. Número 13. Numa quinta-feira, não é numa sexta, mas vai ao ar. Na sexta-feira Vai 13. sair na sexta-feira 14. Né? Que é o nosso podcast de gestão e assuntos aleatórios. Estamos aqui no Mentocast com o Iago, certo? O Iago é um totalmente flexível, versátil, passou por várias carreiras. Conseguiu ser nosso aluno, né? Passou por nós, enfrentou uma pessoa resiliente, né? Que não guarda rancor dos professores, está aqui de volta. Com certeza. A gente passou ele no detector de metal antes. Isso, antes de entrar, tenho certeza. Iago, conta um pouquinho pra gente aí da sua carreira, tua formação, né? Eu vi que você é engenheiro florestal, tecnólogo em mecanização e agricultura de precisão, especialista em marketing. Cozinha também, não? Opa! Então, cozinheiro, churrasqueiro, especialista. tudo mais. Conta um pouquinho pra gente dessa sua trajetória, né? Eu te conheci como aluno, mas também te conheci do lado profissional, que você corria o mundo encontrando clientes para o Grupo Jato. Correto. E conta pra gente agora um pouquinho aí da tua formação, da tua história. Vamos lá. Bom, minha formação comecei fazendo técnico agrícola na Fundação Sul de Nishimura. Foi quando eu entrei no segmento agrícola e estou até hoje. Depois eu fiz a engenharia florestal. Na engenharia florestal, o meu foco era florestas, mas no sentido mais nativo, porque eu sempre fui apaixonado por floresta e tal. Eu queria ir muito para o ramo de preservação de recursos naturais. Meu TCC foi estágio de regeneração natural de 5 nascentes de água. Então, era muito natureba. E aí, fui para o Canadá para aprender inglês. Eu trabalhei um tempo como dishwasher, né? Mas para se manter. E quando eu voltei, no dia 6 de dezembro, no dia 8, tinha vestibular da FATEC. Opa! Caramba. Aí eu passei e entrei na mecanização em AP. Pô, legal, mas essa parte naturalista de eu quero... Da sustentabilidade, né? Você, Vamos usar o nome qual é o teu bonito. sonho de carreira? Você guarda florestal? O que se... Como é que... Não, que é o que sobra, né? Não, o sonho era meio louco, né? Era ir lá para a Amazônia e fazer manejo sustentável das florestas. Então, assim, era você não fazer o que é feito, né? Que você corta 100%. Mas sim pegar uma área, mapear, fazer um inventário e você ir coletando madeira ou recurso natural de uma forma sustentável. Tipo aquela história de agrofloresta, agricultura sintrópica. Isso, sistema agroflorestal. Pô, legal. Era muito voltado para isso. Pô, legal. Bem bacana. Ainda bem que você desistiu, né? Justamente. Brincadeira. E aí você veio fazer o MAP aqui, que é o curso de mecanização e agricultura de precisão. E não é muito comum, né? Pô, você já era engenheiro florestal, agora eu vou fazer um outro curso para... Pô, e as máquinas lá da engenharia florestal é muito mais legal que as máquinas da agricultura. São máquinas bem diferentes. Bem diferentes. É que a base agronômica para florestal, para agronomia, engenharia agronômica é a mesma. Né? Fisiologia vegetal, mecanização. O que muda é o cultivo agrícola. Então, eu já tinha base da planta em si, aí eu resolvi fazer um MAP devido à mecanização para commodities, para cultivos mais comuns. Um complemento, né? Você queria entender tanto as máquinas do lado da floresta quanto as máquinas da produção de grãos, de cereal, das grandes culturas. É isso aí. Aí eu fui para... E outra, eu também não queria ficar parado. Você voltar pro Brasil, estava desempregado, né? Vou estudar. Falei, vou estudar, pô. Você tem irmãos? Como que é? Tenho um irmão mais novo. Os pais olharam e falaram, o que fazer aí? Que não quero ninguém assistindo Netflix aqui, não. Eu falei, cara, vou estudar. Aí eu peguei esse curso à noite e durante o dia eu estava atrás de trabalho. E por muita sorte, no segundo mês consegui um estágio. E eu só conseguiria um estágio se eu tivesse uma graduação. Entendi. Então deu muito certo. Entendi. Muito bom. E no teu estágio você já fazia o quê? Você mexia com floresta, com dados, com... Foi até interessante porque na entrevista, o entrevistador, o meu chefe na época, falou: vi que você fez florestal, tá fazendo mecanização, só que você liga se você ficar em frente a uma tabela de Excel.
Falei, não, tamo junto. Não. Tranquilo. Os boletos não se incomodam com isso. Pois é. Ainda tinha que comprar o meu primeiro carrinho ainda, então falei, não, vambora. Só que aí acabei me apaixonando pelas tabelas. Então essa foi sua inclusão no mundo dos dados. Foi meio forçada. Não planejada. Mas legal, mas faz parte. Você percebeu que isso abriu um leque para você, né? Total. Outra carreira, tudo mais. Quem que era o teu chefe nessa época? Paulo César Curti. Eu ia fazer a piada do Curti, né? O Paulo Curti. Então o Paulo curte o podcast. Curte o podcast. Assista aí. Um excelente líder. Excelente líder. Bacana. E, muito legal, né? Aí você foi aí no MAP, lá, depois foi fazer estágio, né? E você começou a mexer com dados. Uhum. E como que foi como é que você foi buscando mais conhecimento para... Eu não sei se hoje você é um cientista de dados, eu acho que você já é muito mais que isso. Mas, de repente, como que foi esse caminho, né? Porque você veio de uma área de campo, floresta, depois para o MAP, que é bem levado para mecanização, né? Mais produção agrícola, grãos, cereais, Exato. A parte bem... E aí sentou no Excel, falou, tá aí, tabula os dados. E numa área, se eu não me engano, que cuidava com equipamentos para pequenas fazendas, né? Ou seja, você saiu da floresta, foi para grande cultura, depois foi para pequenas fazendas. Voltou pro portátil. Quando eu comecei a trabalhar com dados, eu comecei com segmentação de mercado. Então, eu pegava uma visão geral do segmento agrícola e começava a desenhar em quais segmentos que a empresa, né, deveria seguir. Ou seja, desenhando uma estratégia macro. Uhum. Aí comecei a procurar fontes abertas de dados. FAO, né, World Bank, o próprio IBGE, Instituto de Estatística e tal. Então, foi bem, assim... Não foi tão difícil, porque não exigia algoritmos ou contas difíceis de serem feitas. E assim, mais trazer os dados para dentro e tomar decisão em cima deles. Só que algo muito importante, e é algo que eu sempre falo para os próprios... nos últimos 2 anos da empresa, eu estava como encarregado de marketing estratégico, que era 100% dados, e os 2 colaboradores que trabalhavam comigo formaram um Big Data no agronegócio na FATEC. Uhum. E o ponto positivo que eu tinha era que eu conhecia os cultivos. Enquanto o cara que trabalha com dado, ele não imagina. Quando você fala assim, 500 mil hectares de soja. O que é isso, né? O que é soja? O que é soja? O que é soja? Mas você sabia contextualizar o dado, né? Para ele o dado era um dado não tinha muito significado, né? Você sabia o significado do dado. Acho que fica aí a primeira aprendizado de hoje, né? O dado sem contexto não serve para nada. Muito bom. Isso dava uma visão muito boa. E mesmo segmentar, né? Você tem 40 cultivos diferentes. Aí você começa a segmentar por porte, por área foliar, por espaçamento, se é alto, se é pequeno, se é floresta, se é herbáceo, enfim. É um trabalho de classificação, né? Que se você não conhece a produção, vai ser muito difícil de poder classificar, né? Fazer esse... Sim. Eu tô vendo que esse já foi para um contexto global, né? Porque de repente você está falando várias culturas, uma empresa que atende small farm, né? Ou vai ser patrocinador hoje a empresa? A gente está aberto, você sabe como funciona aqui, né? A antiga Jacto Small Farm Solutions, né? Acho que agora não pode mais falar assim. Como que pode? Hoje é Jacto Portáteis. Jacto Portáteis. Legal. Divisão de negócios Jacto Portáteis. Exato, patrocinadora do... A gente só precisa mandar o boleto para eles. Exatamente, isso é fácil. Tá bom. Iago, então, mas esse já estava com essa visão global, certo? E aí o inglês foi muito importante, né? Essa é a primeira pergunta, essa é a primeira questão, né? A questão do idioma, né? Essa formação. Então, se alguém quer ter uma carreira globalizada, o cara tem que escolher um idioma e tem que ser bom nele. Sim, com certeza. Legal. E o segundo item, quando você fala global, né? Você foi lá buscar dados na FAO, em várias fontes. Como que você organizava? Como que você sabia se esse dado era confiável? A gente sempre buscava fontes... aprovadas, ou seja, que a gente sabe que a fonte da FAO é confiável. Agora, a gente sempre procura dados governamentais, né? Então, por exemplo, quando a gente entra em vários países diferentes, a gente tem os institutos nacionais de estatística. Na América Latina é tudo INE,
Instituto Nacional de Estatística. E aí tem o IBGE no Brasil, ou seja, a fonte governamental geralmente era uma fonte confiável, né? Mesmo que na própria FAO, quando você compara a FAO com o IBGE, tem muito dado discrepante. Ou seja, você fala, a área que a FAO coloca que o Brasil produz de soja é diferente que a área que o IBGE coloca que o Brasil produz de soja. Aí você começa a falar assim, puta... Palavrão, desculpa. Quando você coloca uma visão... Não, você falou luta. Luta. Viu? Luta. Quando você coloca o IBGE, a FAO tinha uma visão global. Então não era uma visão específica. O que acontece? Eu comecei a perceber esses erros. Aí eu comecei a entrar mais a fundo em país por país. E aí que estava o segredo, né? Você tem uma visão macro, depois que você tem o macro, você tira as decisões para condar. Depois você começa a entrar a fundo naquilo. Caramba, então você pegava o mapa global e ia capilarizando, você chegava a que nível? De cidade, de vilarejo, de... Depende de bairro? Do instituto, o IBGE fornece cidade. Então a gente hoje consegue classificar potencial de vendas por cidade. E tem outros países, né, que começam a fazer só nível estado. Então o teu alvo ali era potencial de... Olha, tá entregando. Potencial de venda. Potencial de venda. E isso assim, usando Excel. 100%. Não tinha nenhum software de estatística. Zero. Linguagem R, nada. Foi na raça. Cientista de dados raiz. Raiz. Eu fiz alguns cursos de Excel avançado, mas aí comecei... Acho que o grande ponto, não acho nem a ferramenta, mas a criatividade que você tem que ter de bolar um número final. Porque no final era assim, você pegava a bola de cristal e falava, acho que esse, sei lá, Mianmar, não sei o que lá, é 43 potencial aqui. Não, é brincadeira. Tem umas contas que você faz e você fala, meu... Não, no fundo é aquilo, né? Eu já trabalhei bastante não exatamente com isso, mas é aquilo, você cria uma premissa, explica a lógica da sua premissa, faz a conta, fala, a conta deu isso, a premissa é essa, né? E pronto, e seja feliz e seja o que Deus quiser. E vai vender naquele lugar que o potencial... E vai lá, e se não vender, a culpa é do vendedor que não vendeu. Aquele negócio. O número não mente, tá aqui. Igual assim, quando o número dava muito alto... Aí você já... Vamos falar assim... Vamos pôr um fator redutor de coeficiente de redução porque o número deu muito alto. Ele fala assim, o importante é atingir 80% do mercado, então multiplica por 80%. Fator de redução de medo, né? Para tirar o erro ali, você multiplica por 80, que é o... Poxa, legal. E como que você priorizava, né? Porque quando a gente fala global, muito dado. Como que você... porque imagina, você não tinha equipe, né? Era você e talvez mais uns outros caras ali para ajudar a filtrar dado. Mas como que você priorizava qual segmento você ia ou vinha de cima, né? Vinha alguém lá, vinha um diretor e falava, vamos, sei lá, atender a América Central esse mês. Acho que aí entra outro ponto que a gente trabalhava bastante, que assim... Quantitativo, dados, 100% sozinho não funciona. A gente tinha que ter a visão qualitativa da equipe de vendas. E aí que você começava a fazer a comunicação com os outros departamentos. Então você fala assim, com o vendedor, tô vendo que a Argentina aqui é interessantíssimo. O cara fala, putz, mas o nosso canal lá não é bom. Mas agora... Colômbia, o Peru, por exemplo, os caras ali, eles batalham, eles vestem a camisa da empresa. Aí você começava a colocar um pouco de peso nos dados, né? Assim, a Argentina é muito bom em números. Só que no qualitativo... Que seria tipo um fator interno, né? Quer dizer, você coleta os dados externos, o mercado tem esse potencial. Isso. E aí o time de vendas dava, mas a nossa força interna nesse país... Então o nosso potencial nesse país é menor. Naquele que o mercado total é maior, mas a nossa força, então ele dava esse balizador do potencial interno. Então você mesclava os dados externos com o potencial interno e ia criando uma lógica aí num Excel que deve ter umas 500 planilhas e um monte de conta, várias macros, que tinha hora que dava pau em tudo sem entrar em desespero, né? Eu tive que trocar por Quantos finais de semana você perdeu quando o Kurt ele virou e falou, eu preciso saber o mercado de tal lugar, e era sexta-feira
5 horas da tarde. Um Karine que conte. Acordava de madrugada falando o preço da peça, não sei o quê. 1,9%, 20%. Mas foi suave. Eu nunca sofri, assim. Sempre gostei bastante, então não foi um problema, de verdade. Bacana, isso agrega valor, porque começa a entrar naquela história que eu estava falando com você no início, né? Antes, questão do marketing estratégico, né? Porque quando eu estou entendendo assim, você pegou do global e está tentando achar novos mercados para os produtos que já existem. Qual que é o potencial daqueles mercados para a equipe traçar estratégica de marketing e tudo mais. Então, comenta um pouquinho para a gente, assim, qual que era o impacto que isso gera no negócio, esse tipo de ação gera gera negócio ou potencial para outros negócios. É que assim, né, quando você vai para o cliente e define um produto, então fala assim, pô, a dor do cliente é essa e esse produto aqui vai resolver esse problema dele. Aí vem a pergunta para mim, na época, né? Tá, mas quanto que a gente pode vender desse produto? E a partir desse step que começa a desenhar se aquele produto vale a pena ser desenvolvido ou não. Porque assim, para o cliente deve ser maravilhoso aquele produto. Mas e para a empresa, né? Quanto que a gente pode vender daquilo? Vai ter payback, não vai ter payback? Quanto vai ter de investimento? Qual que é a complexidade do desenvolvimento? Então assim, a porta de entrada era o cliente, mas a gente era o primeiro filtro. Se nós falássemos pela análise financeira que o produto valia a pena para a empresa ser desenvolvido, beleza, ele ia para frente, senão já cortava ali na raiz. Ou seja, o produto era muito bom para o cliente, para nós não, a gente não considera desenvolver ele. Então tinha informação, então não era só pegar produtos atuais, você também usava o marketing estratégico dos dados para definição de portfólio de novos produtos também. Gestão de portfólio. A gente pegava produtos atuais, como que eles estavam posicionados, reposicionava em termos de preço, características, talvez, em termos de model year, fazia phase out, se necessário, mas também novos produtos que entravam, a gente analisava se valia a pena ou não entrar. E como posicionar ele no mercado, né? Então, era essa a ideia. E isso usando esses dados, né? Então, no fundo, o que você falou, marketing estratégico, né? O que é marketing estratégico? Porque foi muito legal. Você falou, e a gente também considera o feeling. Tem gente que acha que marketing, sei lá, é só ter ideia, é só ficar, então... Pô, mas marketing não é fazer o folhetinho? Fazer bonito, o folhetinho, né? Nossa. Ou seja, tem uma ciência de dados, né? Independente da ferramenta, mas tem ele é baseado em dados e também também não é uma análise cega de dados, né? Põe lá um botão, aperta e fala quanto vai dar. Tem também a sensibilidade, tem a união que você chamou de qualitativo, né? Ou seja, a experiência, né? De saber o que está acontecendo em cada região, em cada local. Então, essa união... Então, esse estratégico seria isso aqui, né? Você unir os dados, mas... Tem dado, né? Ou seja, sem dados, sem informação, só no feeling fica puro achismo, né? Com certeza. Porque cada país, cada região do Brasil é gigantesco. Então, cada região do Brasil tem suas características. E com base nos dados, você começa a direcionar os esforços de marketing e comercial customizado para aquela região. Então, isso que é o mais interessante. Você customiza as ações de marketing e comercial baseado em dados, né? Legal. Isso é legal. Caramba, você tinha muito poder, né? Porque de repente você não gostava de uma equipe de vendas, eu vou ferrar esses caras, vou falar que vai vender lá na... Deixa eu achar um país que não seja... Sei lá, vai vender lá na Coreia do Norte. Não, é brincadeira, mas é interessante isso. E como que essa formação multidisciplinar aí de engenharia, depois o MAP, como que isso contribuiu para você? Estou perguntando bastante do curso, porque a gente está na fase de vestibular. Exatamente. E a gente vai fazer uma publicidade do vestibular. Exatamente. Já fizemos no último, né? Vamos refazer, então está aberto o vestibular da FATEC, os 2 cursos, mecanização e Big Data no agronegócio. Big Data mais voltado à ciência de dados, por isso essas perguntas da ciência de dados, né? As pessoas às vezes veem Big Data...
quem não é da área de tecnologia, mas o que é isso? Eu vou lidar com o quê, né? Então aqui tá um exemplo, né? Lidar com dados. Embora você não tenha feito a formação, mas depois foi atrás. Mas se o cara é bom, ele pega o Excel e ele tem o contexto, ele resolve o problema. Tá um exemplo aqui, ó. Não, é brincadeira. Então a gente está com o vestibular aberto, inscrições até o dia 29 de junho, se eu não tiver errado, e www.vestibularfatec.com.br. É isso aí. Isso aí. Muito Mas bom. fala um pouquinho aí do... como é que esse contexto te ajudou a ser o super cientista de dados nessa fase? Porque depois a gente vai para a nova fase, né? Porque essa fase você estava achando o mercado. Correto. E agora, na fase atual, você tem um mercado global na mão e aí você precisa achar produtos, startups, negócios. Correto. A gente vai chegar aí. Primeiro a gente falou da sua fase estagiário, fase estudante, toda a trajetória do Iago. E agora vamos entender um pouquinho da parte do curso de MAP e depois a gente vai entrar nesses outros assuntos. Acho que vai ser bem bacana. Não, com certeza. Então, aquele negócio, né? Você tem conhecimento da máquina, tem o conhecimento da planta, visita cliente, porque assim, eu tive uma fase de transição, né? Eu era, na época eu era estagiário, depois fui para analista júnior, sempre em dados. E eu fui para especialista de produto. Então aí eu voltei para campo. Aí comecei a ir para campo. E aí era justamente sujar a bota, visitar cliente no Brasil inteiro, bastante México, alguns outros países como Costa Rica, e a gente visitava e entendia também o ponto de vista do cliente. E aí passei 2 anos como especialista, inclusive era Product Owner, porque eu cuidava de encontrar a ideia, né, dar ali insights. Tá, então você ia lá, sei lá no México, numa cidade, num fazendeiro lá tal, e você viu que o problema do cara, falou, acho que isso aqui pode ser uma solução. Pode virar uma solução. E aí tem alguma história engraçada? Deve ter, né? Que possa ser contada, né? Possa ser contada. Com certeza. A gente já levou vários tombos nos cultivos de montanha, né, cara? Porque pega o sul de Minas Gerais. Os caras, eles têm que ser guerreiro para andar na 40% de declividade. Uau! Café, banana. E quantos tombos já não levamos de... Porque na época eram os costais, né, cara? Então coloca... Quanto que pesa um costal? Vamos colocar 5 quilos mais 20 litros, era 25 quilos nas costas. Aí você pensava, pô, eu podia ter estudado mais. Tava bom ali ficar no Excel, né? Cadê o Excel? Volta Excel. Volta Excel. Nossa, aí suava a camisa, cara. Mas era muito bom. Mas como que é esse? Qual que é a diferença? Vou mudar um pouquinho, mas qual que é a diferença quando você tá, porque a gente fala de pequena propriedade, né? Eu já visitei algumas, né, em alguns lugares também. Mas quando você vai lá no Rio Grande do Sul, lá, sei lá, Santa Maria, uma pequena propriedade lá, e de repente você vai ver uma pequena propriedade no México. Cara, é diferente os contextos, as culturas. Como que funciona? Conta um pouquinho pra gente das suas experiências aí. É muito interessante. Por exemplo, quando fala de pequeno agricultor, ele nem sempre tem um baixo faturamento. Quando você pega, por exemplo, pequenos agricultores de tomate ou cultivo protegido, a gente fala estufa. Então, um agricultor de 5 hectares, ele pode ter um faturamento igual ou maior do que um agricultor de 50 hectares, dependendo do cultivo. Então, um agricultor de tomate, ele tem um valor agregado muito alto por metro quadrado. O investimento era alto, muita mão de obra, porque não é mecanizado e etc. Daí quando você compara com o México é um grande fornecedor de hortifruti para os Estados Unidos. Então, enquanto no Brasil a gente visitava 80%, 90% das estufas aqui era plástico, solo e planta, né, conduzido, na maioria dos casos, lá não. Lá era asfalto, com de cimento, chão, com controle de temperatura, com a janelinha abre e fecha. Então, era um outro nível de tecnologia. E o produto utilizado lá e aqui era diferente. Então, é a mesma planta, só que o costal utilizado lá era um outro costal que não utilizava aqui no Brasil.
E vice-versa. Entendi. Lá o cara queria um costal com Bluetooth, com caixinha de som, JBL, diferente daqui. E lá tinha 10 concorrentes. Aqui tinha 3, 4 no máximo. Mas lá tinha 10. Então, o nível de competição era muito mais alto lá do que aqui. Só que o mercado lá era muito maior que aqui também. Então, você tinha que desenvolver um produto... É muito difícil ter um produto global, né? Você falar, pô, esse costal... O seu Sunji Nishimura fez isso, né? Ele desenvolveu o PJH, que é o produto pulverizador costal, que se encaixa e é talvez o mais vendido do mundo. Ele se encaixa em vários segmentos. Agora, quando você começa a pegar nicho de mercado, e mercados e países diferentes, culturas diferentes, aí o produto ele tem que mudar, porque você não vai conseguir inserir um produto lá que no Brasil foi bem, nem sempre. E como que foi para você como profissional, né? Porque você tinha tido uma experiência internacional no Canadá e de repente você vai para especialista de produto e fala, ó, vai lá para Costa Rica visitar os produtores de banana e se vira para aprender, para comer, para pimenta e tudo mais. Como que foi essa? A gente passa mal. Como profissional. Passava mal de vez em quando. Quantas vezes você já passou mal na Costa Rica? Eu lembro até hoje, no México, cara. No México, acordamos sábado de manhã, falei, vamos conhecer Tequila, cidade de Tequila. Opa. Pô, tomar um tequila lá, né? 2 horas de viagem. Tem que tomar tequila na cidade de Tequila, né? Deve ser diferente tomar tequila na cidade de Tequila, né? É diferente. José Cuervo, visitamos. Só que aí, infortunadamente, no sábado de manhã, o mexicano falou, vamos comer um café da manhã lá na rua? Falei, o que é? Torta ahogada. Falei, bom, a ahogada é, né, mergulhada. Falei, bom, vamos conhecer. Cheguei lá, torta é sanduba. Pãozinho francês cortado no meio com carne. Na hora que ela abriu o sandubinho, pão francês, colocou carninho no meio, falei, nossa, fechou. Beleza. Tá tudo certo. Aí colocou no prato, aí meteu uma concha, cara, de molho vermelho, assim. Nossa, super picante. Super picante. E aquele pão, sabe, meio mole, assim, com molho. Absorveu toda a pimenta do negócio. Aí, lá em casa, a gente não desperdiça comida, né? Comi tudo, cara, comi tudo. Chegou na cidade de Tequila, começou o revertério. Aí misturou com a tequila. Pra entrar foi o problema de sair esse negócio. Né? O grande problema foi, cheguei no José Cuervo, começamos o tour na fábrica, falei, não vou conseguir fazer o tour. Deitei na cama lá no ambulatório e perdi o tour na José Cuervo, cara, porque tava passando. Você conheceu o ambulatório da José Cuervo e deve estar assim, né? Deve ter uns 5, né, de problema alcoólico e você não, porque eu comi pimenta. Falei, pô. É muito estranho, né? Essa foi uma das. Interessante, né? No México, uma vez tem os níveis de pimenta lá, né? Aí eu tava montando um burrito, né? E o cara, que nível de pimenta, né? E tava lá, pica de galo e tal. Falei, sei lá, pica de galo, né? Falei, deve ser a mais fraca, né? Aí acho que o cara me sacaneou e pediu uma outra, né? E, cara, do jeito que eu mordi o negócio, aí eu desperdicei comida, eu já cuspi no prato. Eu nunca comi um negócio tão ardido e o cara ainda ficou me zoando a viagem toda que era mais fraca. Mas você não pediu a mais fraca, você pediu a mais forte. Então. Não pediu nada, tacaram lá. Buffet. Colocou uma conchona, cara, e o molho tava frio, não deu certo. Aí você aprendeu, né? Da próxima vez que alguém te pedir torta regalo, você não. Torta ahogada. Hogada, sem hogada, sem só a torta. Hogada, só a tortinha. Hogada, Deixa ela. Não afoga ela, não. Foi mancada essa, mas. Tá caramba! Bom. Foi uma experiência boa, né, meu? Você não poderia ter falado nada. Pô, você foi no México e passou mal? Não, tem que. Todo mundo no México lá não tomou tequila, mal. Não passou mal? Não comeu pimenta, não dá. Não foi assaltado no aeroporto? Não, sorte não. Eu só fui em estados teoricamente seguros, né? Você não chegou no aeroporto? Não, assaltado no aeroporto é quando você pede qualquer coisa e a moça vai calculando os preços lá pra você. De repente você olha e você pagou $50 numa tortilha. Nossa. É difícil. Mas é legal. Mas a experiência internacional é muito bom. Né? Visitar cliente em outros países. E o idioma, né? Porque você foi estudar inglês, né? Isso. E ali o inglês não ajudou muito. Não ajudou nada, né? O espanhol tem que estar na ponta da língua. E acho que isso é muito importante, né? O brasileiro fala português, inglês, na sua maioria, né? Para trabalhar no multinacional e tal. Só que acaba esquecendo um pouco do espanhol.
E o espanhol é importante porque a gente está na América Latina. E o único país que fala português somos nós, né? Não, mas eles que estão errados, pô. Nossa, tem uns boludos embaixo, os cabrões. Os cabrões lá em cima, os guei. Os guei, né? Mas aí que tá um outro ponto, né? Comunicação. Então, por exemplo, você vai lá no agricultor, você vai lá em Minas Gerais, começa a falar igual os mineiros. Começa a falar, ô mineiro, tá devagarzinho e tal. Quando você volta para a empresa, você tem que traduzir pro corporativês. Sair do mineirês e traduz pro corporativês. E você tem que traduzir na linguagem dos engenheiros. Aí você imagina ele escrevendo no relatório do mineiro. O cara pegou o trem, pôs o trem aqui, encaixou o trem. Aí o grande desafio era engenharia, ó, é isso que o cliente está pedindo. Tá? Ou seja, tem que traduzir o que o cliente falou em requisitos do produto para a engenharia. Uhum. Aí você saía do campo e ia para um lugar onde a maioria não tinha muito contato com solo, com terra, com agricultura. Pessoal que sabia de máquina, de CAD, de desenho, de requisitos técnicos. Prototipagem, né, hidráulica e tal. Mecânica, então era difícil fazer isso. Essa transição do campo em requisitos técnicos de produto para engenharia, para o P&D. Aí era um desafio. Ele sofreu o contrário do Fabiano. A gente recebeu o Fabiano Neves e ele fazia escrita técnica, os manuais técnicos. Isso, ele tinha que ele pegava o manual do engenheiro lá, o discurso do engenheiro da máquina e traduzia para a visão do cara do campo. Vocês deviam ter conversado. Acho que ia dar alguma coisa. Fabiano Neves, eu tive bastante contato com ele. Tem um episódio, não sei qual, mas... Eu também não lembro mais. Mas a gente falou sobre marketing digital, que foi bem bacana. Legal. Depois vou passar o episódio para você. Fechou. Muito bom. Mas legal. Então, continuando, né? Legal, você ganhou uma experiência internacional e hoje você pegou toda essa bagagem, agora você tem um chefe alemão. Um chefe alemão. E aí? Pontualíssimo. Pontualíssimo. Eu tive a oportunidade de... Né, quando surgiu a oportunidade, o LinkedIn é uma porta de entrada para muitos profissionais. Acho que foi no LinkedIn que você... Inclusive no LinkedIn, ano passado bombou. Então veio... bati papo com o pessoal da Americanas, da 99 Food... empresas de ar-condicionado, uma ideia. Foram umas 5 empresas de vários outros segmentos diferentes, procurando, na maioria dos casos, cientistas de dados. Caramba. Muito legal. Então é um toque para quem faz Big Data. Existe demanda. Aquilo lá, você fala Big Data, não tem ideia de onde vai trabalhar, né? Muita demanda. Então tem demanda com dados. E para empresas dos mais diversos segmentos. Tem muita demanda. Cientista de dados, gerente de dados, coordenador de dados. E aí eu nos últimos anos eu estava como encarregado e 2 pessoas do Big Data, né? Eles buscavam automatizar a coleta de dados, tratamento, deixar a informação ali prontinha para ser utilizada. Então essa era a principal função dos especialistas em Big Data, né? E aí surgiu a oportunidade de ir para onde estou hoje, que é a CNH Industrial. Outra patrocinadora do podcast, CNH. Isso daqui pode patrocinar em euro, né? Dólar, em qualquer coisa, global, né? Global, né? Em euro. A gente aceita euro, a gente aceita até Bitcoin aqui. Bitcoin também, qualquer coisa. Se quiser pagar em Terra Luna, que é a moeda que quebrou, a gente aceita. Se tiver pagar em tortilha, tequila, mas também pode. Mas sem algada. Sem algada. Sem essa pimenta aí, por favor. Daí, na CNH Industrial, tem a plataforma de produtos Ag Extend. Tá, então peraí. No nosso público aqui, a gente percebeu que não é a maioria do agro. Maioria. Jato, às vezes eles conhecem porque a gente só fala disso aqui, sempre aparece, tá? Excelente patrocinador. Mas a CNH Industrial, o que ela faz? A CNH Industrial, ela é basicamente 2 marcas, né? São várias, na verdade, mas no segmento agrícola é a Case e a New Holland, né? É do grupo Fiat. Então tem várias outras marcas como a própria Iveco, a Case Construction, que é materiais máquinas para construção. Tem tratores agrícolas, máquinas agrícolas com diferentes marcas na Europa, na América Latina. A Chrysler, a própria Fiat,
a Dodge, é uma empresa, um grupo. Então, estão em vários segmentos aí. Em vários segmentos. E tal. Mas na parte agrícola, então, é o trator da Fiat. É o trator da Fiat. Você sabe o que significa Fiat? Calma, eles podem ser patrocinadores, vê lá o que você vai falar. Depois a Sara Na legenda, na tá legenda. bom, na legenda. Fábrica italiana atrapalhando o trânsito. Mas tá bom. Piada de tiozão, né? Essa é bem tiozão. Você não conhecia. É que você é jovem. Mas legal. Então, praticamente, final de ano, vocês vão receber de presente Ferrari, esse tipo de carro. Quem dera. Não, mas conta um pouquinho mais da CNH, da parte global dela, né? Porque são vários negócios e você está na Ag Extend. Isso. Então, a CNH Industrial, empresa norte-americana, e a Ag Extend é uma plataforma de produtos de agricultura digital e agricultura de precisão. Uhum. Legal. Qual que é a diferença de agricultura digital e agricultura de precisão? O Thiago, ele já falou que não existe mais, agora é tudo agricultura digital. Né, você quer polemizar, mas eu polemizo isso em sala de aula também com meus alunos. Eles chegam na metade do curso, né? E chega na minha disciplina e pergunta: você tá na metade do curso, me explica aí. Quando tua avó, tua mãe, tua namorada pergunta o que você estuda, né? O que é agricultura de precisão? A maioria tem dificuldade de responder. Né? Realmente não é fácil de responder, de comparar. Mas compara o digital com o analógico. Você consegue fazer agricultura de precisão com o analógico. Dá mais trabalho, mas você consegue. Agora o digital vem para facilitar as coisas, né? Você controlar digitalmente, ter conectividade, ter displays, onde você consegue controlar ou fazer as configurações das máquinas que são ferramentas de agricultura de precisão. Então, a agricultura de precisão, a gente entende que é colocar o correto no lugar correto, na hora correta, né? Em termos bem abrangentes, assim. E a agricultura digital é você digitalizar as ferramentas para fazer agricultura de precisão. No meu contexto, seria isso. Não, legal. Eu gosto de falar que a agricultura de precisão é o tiozinho lá do tomate que você atendia, né? Lá matando a lagarta no dedo ali todo dia de manhã. Controle. Isso é agricultura de precisão. Localizado. Controle localizado, tanto para nutrição da planta e tudo mais. Acho que tem que saber separar precisão na agricultura e agricultura de precisão. Legal. Aí, precisão na agricultura é você fazer aquela operação, aquela calibragem do Tanaka correta. Agora, né? Você lembrou do Tanaka agora. Colhedoras de algodão do Tanaka. Então você ele falava muito disso também. Tem que calibrar a máquina para fazer o melhor dela possível. Agora, colocar ferramentas de agricultura de precisão naquela máquina, aí você começa a fazer algo mais específico, né? E nem tudo que é agricultura digital tem a ver com agricultura de precisão. Não. Tem a ver com outras... Não, o aplicativo acaba sendo um pouco de solução digital e nem sempre te ajuda a fazer uma agricultura de precisão. O digital acaba sendo mais abrangente, né? E a agricultura de precisão, se bem que é muito difícil hoje em dia a agricultura de precisão sem ter algo digital por trás, né? É difícil. É muito difícil. Principalmente devido à conectividade, né? Exato. Você pega, por exemplo, um aplicativo que nós temos, chama Opere Mais. É você fazer uma telemetria de uma forma simples. Então, é uma ferramenta digital, certo? Para fazer telemetria. Ou seja, não é agricultura de precisão. Você está fazendo telemetria, você está acompanhando, monitorando suas máquinas no campo por um aplicativo no seu celular. Então, você começa a simplificar algumas soluções para o cliente, né? Legal. Entendi. Então, digital é digitalizar o campo lá, as operações, os dados e tudo mais. Coletar os dados, sensores, tem um monte de... Coletar, transferir, visualizar. Tratar. E o importante é tomar a decisão em cima disso, né? Acho que esse é o grande segredo. E nessa equipe global que você está agora com o seu chefe pontual lá, alemão, ele fala português? Não. Só inglês. Então beleza. E alemão. Então fechou. Já fala alemão, não? Não. Eu ia falar uma palavrinha aqui, mas falei... Mas vai que fala errado. Como é que é Guten Tag? Como é que é? Não. Deixa quieto. Vou ficar quieto também. Vou gastar todo o meu alemão em um episódio só, deixar para os outros. Mas falando, você está numa empresa global... E o teu foco é um pouco diferente agora, né? Que agora você tem todos os mercados da CNH. Eu não sei, a CNH hoje é um dado aberto, né? Qual que é o tamanho da CNH hoje no mundo? Uma faixa de 18 bilhões.
Agora acho que é de dólares. Só agrícola. Deve ser Sim. só agrícola. Caramba, é grande. O Thiago grande. já tá dando um Google. Vamos ver aí. É grande. Então, ou seja, você tem todo esse mercado na mão, né? E você disse que uma das atribuições suas diferente do passado é você olhar negócios, olhar produtos, né? E tentar encaixar nesse mercado. Correto. E eu queria que você comentasse um pouquinho essa busca de startup, O AgExtend, ele começou na Europa, né? E começou como? Buscando startups, né? Que forneciam soluções para a agricultura. Então, a visão foi muito inteligente, porque fez parceria com essas startups e atribuiu e incluiu essas soluções no portfólio da CNH. Então, a gente já tinha a capilaridade dos concessionários e das revendas CNH, Case e New Holland. E aí, essas startups começaram a fornecer os seus serviços nesses concessionários para os clientes. Então, daí foi a sacada. E aí, agora, em setembro de 2021, a gente trouxe a AgExtend, essa plataforma, para o Brasil. Quando a gente lançou, e a gente está fazendo a mesma coisa. Mas aí vocês se conectam, vocês buscam, vocês adquirem startups, como que é esse relacionamento aí? Porque tem muita empresa criando o seu ecossistema, né, de inovação em volta, né? Alguns são um ecossistema mais agressivo, assim, de ir lá e adquirir, outros é só de trazer e ter relação ou ter participação. A história, vocês compram a empresa ou vocês fazem uma sociedade, uma parceria? Existem diferentes modelos. Já aconteceu de comprar empresa, de virar shareholder e simplesmente de fazer parceria comercial. Legal, então é bem flexível, bem legal. Flexível, Porque quando a gente trabalha no mundo inteiro, então a gente precisa dessa flexibilidade, né? É um programa global esse? É global. Aqui, o portfólio de produtos oferecido é diferente em cada região. Mas o mesmo produto que é oferecido na Europa, por exemplo, também é oferecido no Brasil. É que acaba que na agricultura tem muito disso, né? Diferente de, sei lá, um celular que você pega o mesmo e exporta para o mundo inteiro. É um pouco localizado, né? É localizado. Então, mesmo que você possa estar no teu portfólio de venda, mas aqui não serve para a realidade daqui, né? Então, deve ter muito disso, né? Muito. Deve ter poucas soluções. Não, essa solução, a menos que seja muito genérica, né? Que sirva no mundo inteiro, né? É muito difícil. Assim, não digo muito difícil, mas é complicado você adaptar, ou você precisa de algumas adaptações, né? Você precisa começar a customizar aquele produto para aquele mercado. Mas um exemplo bem legal, eu estava na Argentina na semana passada e uma informação fresquinha aí. Opa! Lá é um dado que eu não conhecia do país, mas lá tem muito contratista. Ou seja, enquanto no Brasil o agricultor compra a máquina, lá 60% a 80% dos agricultores compram o serviço. Serviço de aplicação ou do uso da máquina. Então ele não compra um pulverizador. Ele compra a pulverização por hectare. E isso é muito comum lá, o que não é muito comum no Brasil. Então, assim, de certa forma, alguns produtos que a gente for oferecer lá, vai ser mais fácil de introduzir. Porque você tem 1.000 contratistas que atendem 100 mil agricultores. Então, você não precisa atender 100 mil, você atende 1.000. Então, a capilaridade é menor. A nossa necessidade é menor de capilaridade. A gente consegue ter acesso e penetração de mercado mais fácil. Entendi. Diferente do Brasil, né? Entendi. Então, são algumas informações interessantes. Bom, legal. E o teu papel é buscar as startups ou não? Você só oferece? Como funciona? Você estava comentando que você é responsável por toda a América Latina, né? Junto com o gerente da América Latina. Certo. Com qual papel que você estava? Sou especialista de marketing de produto. Entendi. Então, a gente busca parcerias, novos produtos. Ao mesmo tempo, introduzir e fazer e desenvolver os modelos de negócio para que esses produtos sejam bem-sucedidos no país. Em cada região. Com as atribuições da região. Entendi. Isso. Então, a gente tem no Brasil várias parcerias com prestadores de serviço no Brasil. E na Argentina,
o mesmo produto que a gente leva lá para a Argentina, a gente tem um prestador de serviço na Argentina. Entendi. Então a gente trabalha sempre em parceria. Vocês têm que ajudar bem a Argentina lá, porque tá feia a economia lá, né? A carne continua muito boa. A carne continua boa, não tá família, né? A Argentina ela tem mas aí são algumas características do mercado, né? A Argentina está feio devido à má gestão do governo, e algumas características que o governo fez foi, por exemplo, barreiras para impedir importação. Isso fez com que o mercado interno desenvolvesse muito. Então lá, enquanto no Brasil, não sei, vamos falar em 10 a 20, vamos colocar 10 fabricantes de pulverizadores que possuem 80% do mercado, lá você tem 30, 40. Então você tem muita fábrica interna. E por isso, a Argentina, em algumas operações, estão 2 anos a 4 anos mais à frente do Brasil em termos de tecnologia. Enquanto o Brasil está introduzindo algumas tecnologias no campo, a Argentina já tem faz muito tempo. Interessante. Pô, não tinha essa visão, não. Tinha só a visão das churrascarias. Os outros setores. Isso é interessantíssimo. Agora, falando em startup, esse é um tema quente, um tema interessante, né? E pensando na sua trajetória, né? Começou ali vendo planta, sustentabilidade, floresta. Começou lá no Canadá. Né? No Canadá, lavando louça no Canadá, agora tá lidando com produtos digitais, serviços digitais, parcerias. Tem alguma startup nacional também que vocês investiram ou fizeram parceria, você sabe dizer? Algum produto que vocês estão apresentando nacional? Bom, a gente tem sim parcerias no Brasil com, por exemplo, Bem Agro. É um fornecedor nosso que faz a parte de imageamento por drone. Patrocinador. Opa. Então é um dos nossos produtos, né? O nosso Drone Explorer. Ele faz toda a parte de levantamento de imagens por drone e presta serviço para o cliente. Temos também a Cropman, uma outra startup brasileira que presta serviço de manejo de solos. Então a gente tenta pegar startups que trabalham em todas as operações agrícolas. Cropman com solos, Bem Agro com imageamento, temos a Zaço para capina elétrica, temos a Raven para tecnologia de aplicação, pulverização. A Raven americana. Raven americana, e é inclusive uma empresa que a CNH comprou. Então, aí está um exemplo de uma empresa que a empresa comprou. Legal. Então, tem várias. Você está se divertindo bastante, hein? Porque um monte de empresa, um monte de coisa, todo dia coisa diferente. Deve estar legal esse trabalho, hein? Tá. E como está sendo a experiência aí do mercado global agora, né? Porque você deve estar o tempo todo interagindo com um monte de gente e o teu chefe alemão lá, ele já te xingou em alemão ou ainda não? Não, eu não entendi. E como que está sendo essa experiência, né? Para você? Ou para onde você está? O que você está almejando agora? Como que está isso? O mais interessante é que o meu chefe é alemão. Então, a equipe AgExtend Global tem o meu chefe que é alemão, o Marcos, outro alemão, tem o Ludovic na França, tem a Kimberly na Bélgica, tem o Peter na Austrália, tem a Paloma, que é uma argentina que mora na França. Você esquecer alguém agora, essa pessoa fica sentindo, hein? Vai. Sebastian, aí tem mais. Todos os outros. Todos os outros. Ainda bem que eles estão lá e não entendem muito bem o português, né? E tem a equipe América Latina, que também são vários especialistas da América Latina. Então isso já me deu... Quando eu fiquei sabendo que eu ia responder para um meu chefe na Alemanha e um time global, isso já me abriu as portas, né? Porque você pratica o inglês quase todo dia, você tem essa gestão de um time internacional. Então isso é muito bacana. Como funcionam os horários, o fuso? Vocês estão em que fuso? Daí é um pouco complicado. Mas marcar reunião, por exemplo, você tem que saber, né? Você tem uma tabela, assim, só tem 1 hora para marcar reunião, que é quando bate... Se bem que a América Latina, mas tipo, a Alemanha tá longe, né? Lá são 4, 5 horas a mais. 5 horas na frente. Aí se tem alguém nos Estados Unidos, lá na costa... Lá em São Francisco. Em São Francisco vai dar uma diferença grande, hein? O cara acorda, alguém vai acordar de madrugada. Alguém vai ficar de madrugada. Não, é interessante, porque assim, toda segunda-feira nós temos reunião do time às 6:30 da manhã, pra mim. 6:30 da manhã. Então, às 6:30 da manhã eu entro na reunião, que pra ele já é 10 horas da manhã. Tá tarde já essa reunião. Pra eles, tá muito tarde então, essa reunião. Você tá acordando agora?
Uma vez eu marcaram errado. Errado entre aspas, pra eles tava bom. Marcou 8 da Era manhã pra lá. 5h30 da manhã pra mim. Aí eles perguntaram, Iago, que horas são? Você falou, o Iago é o cara novo, ele acorda mais cedo. Entrou por último e acorda cedo. Não, acordei, era 5h20, falei, putz, 5h30 reunião. Aí apareci lá. Que hora que é aí? Acho que eles perceberam minha cara de sono, né? Aí eu falei, 5h30. Nossa, eu marquei errado, não sei o quê. Eu falei, não, mas faz parte. Desculpa, todo mundo rindo. Só que ao mesmo tempo, tem o Peter, que tá na Austrália, que era 8 horas da noite. Então, assim, eu aqui 5h30, lá na Alemanha 10 da manhã, e o Peter 8 horas da noite. Só que tá indo bem, cara. A gente tá... Tá todo mundo se entendendo. A gente tem uma gestão bem ágil, sabe? A gente não tem muitas reuniões. Tem uma de alinhamento no início da semana, depois bate-papo de meia hora, 15 minutos, quando é necessário, liga. Então, isso a gente é bem aberto. E aí que tá a flexibilidade de horário, né? Acho que isso é muito interessante. Porque se eu começar a trabalhar às 5h30 da manhã, eu consigo fazer uma jornada até meio da tarde. Enquanto o time do Brasil tá ok, até 6, mas isso eu acho que é muito da gestão, né? Do líder. Mas é importante que seja Então lá já se trabalha abrangente. com flexibilidade, né? Flexibilidade e autonomia. E você cumpre 8 horas diárias ou menos? Como que funciona? Não, a carga é 8 horas. Ou é que nem na Alemanha você trabalha só meio período? Não, é nada. A carga é 8 horas, né? 8 horas e 48 minutos, para ser mais preciso, né? No Brasil. Mas pela flexibilidade, tem dia que você trabalha mais. Então tem dia que eu tô empolgado, acordo cedo. Entendi. Faço 10 horas de trabalho, 11. E tem dia que você pode fazer 6 horas, né? 4 acho que é muito pouco. Mas no mínimo 6 horas aí você tá trabalhando. Senão, se alguém estiver escutando da empresa, vai falar, pô, Iago tá trabalhando 4 horas. Iago tá trabalhando 4 horas, né? Palhaçada é essa. Mas é questão da automotivação, né? Quer dizer, isso é fundamental, né? O que as empresas estão buscando, né? O time automotivado, né? Você falou muito de autonomia. Falou de autonomia, flexibilidade, né? É o que... Não tem como, né? Não ser assim. Ainda mais numa carreira global e trabalhando num... Tudo bem, o mercado é agricultura, mas você trabalha com produtos digitais também, né? Então, enfim, esse mundo digital global, se não tem flexibilidade, se não tem autonomia, não vai, né? Com certeza. Eu acho que é muito importante isso daí. A comunicação aberta, autonomia de decisão. O importante é ter as entregas bem feitas, né? Com qualidade. E conciliar tempo com família também. Acho que essa mudança que teve na pandemia trouxe essa possibilidade, né? Você ter mais home office e conciliar mais seu tempo com a família e tal. Então, tenho amigos que nasceu na pandemia o filho. E teoricamente foi bom. Porque eles ficaram 2 anos com o filho em casa. Entendi. Foi uma licença paternidade. De 2 anos. Então foi muito bom. E falando em home office, né? Bom, a gente tá aqui fisicamente em Pompeia, né? Hoje você mora aqui, você é daqui. Sim, ativo. Só que a CNH no Brasil é em Sorocaba. Tem Sorocaba, tem Curitiba, tem Piracicaba e tem Minas Gerais também. E você não tem um local fixo? A matriz é em Sorocaba, onde eu tô alocado. Entendi. Mas você tem flexibilidade, A CNH ela adotou um modelo híbrido de no mínimo 40% e o máximo de 60% na empresa. Quer dizer, se você ficar muito na empresa, o que você tá fazendo aqui? Libera espaço. O máximo é 60%. Pô, legal. Legal, gostei disso. São as diretrizes. Tipo, tá ocupando espaço, deixa outro aqui trabalhar. Então você não tem a tua mesa com a foto lá, é meio espaço compartilhado? É compartilhado. Legal. Inclusive, só que assim, dias viajando conta como dia na empresa. Entendi. Então, esse mês eu já bati o número de dias viajando. Então, eu não preciso ir para a fábrica. Mas em julho eu vou para a fábrica. Inclusive, porque a gente reformou todo o escritório. A gente está chamando de Hub de inovação. Que legal. Aí não tem mesa fixa. Eu quero visitar aí. A Ber, como que faz aí, pô? Eu me interessei. É bem despojado, bem despojado. Eu queria conhecer bem aí, legal. pô. Legal. E aí dá vontade de ir para lá, né? Entendi. Então, o modelo híbrido está funcionando bem. Para mim está funcionando muito bem. Legal, né? Porque a gente conhece esses modelos, né? Aqui a gente tá na Mento, né? Quem não tá, a maioria tá ouvindo, né? Mas enfim, é esse sistema, ninguém tem cadeira fixa, é um espaço coworking, claro, é um time pequeno,
E também a gente colocou um limite mínimo, porque tava, né, pelo menos pra gente... muito vazio. Muito vazio, pelo menos pra gente se olhar, né, trocar umas ideias. E tem ideia que surge quando você tá junto, não tem jeito, né? Mas eu achei interessante ter o limite máximo, né? Isso. Né? Então eu achei muito legal. E outra coisa interessante é que a gente está muito acostumado a isso no ambiente de startup, no ambiente de empresas de tecnologia. Agora, numa empresa fábrica, né, agrícola... Poxa, legal isso, né? Que tá assim também. Sim, eu tô achando muito bom. Você vê como quebra o paradigma, né? Porque antigamente o cara não vai contratar, traz a família, muda pra cá. Não, mínimo 40%, máximo 60% aqui. Você pode morar em qualquer lugar. E assim, a gente tá, por exemplo, em vez de fazer 40%, 8 dias, eu vou lá e fico 8 dias seguidos. Uma semana inteira mais 3. Eles estão parcelando, então 2 dias por semana, né? Porque aí você consegue ir pelo menos com uma frequência um pouco maior e você fica 5 dias seguidos, você não tem contato com muita gente. Sim. Então você vai 2 dias, na outra semana você vai mais 2 dias, então vai tendo contato com diferentes pessoas. Vai rotacionando as pessoas lá. Legal. A gente está trabalhando no modelo, trabalha com startups. A gente tem que... né? Se adequar e falar a mesma linguagem das startups. Uma adaptação da cultura que está virando a nova cultura, né? Acho que interessante. Com certeza. Muito bom. Muito bom. E Iago, está dando o nosso tempo aqui, né? Mas eu só queria que você comentasse mais uma coisa, né? Deixasse uma dica aí para o pessoal que quer ter uma carreira dessa internacional. Porque imagina, você atua como Product Owner praticamente, né, hoje, com algumas características, mas você passou por ciências de dados, fez um monte de coisa, né? Isso que o pessoal complementando. Foi uma transição de carreira, que você começou como técnico agrícola, ou seja, algo bem tradicional, agricultura e tal. Continua trabalhando no segmento agrícola, no agronegócio, só que numa carreira internacional e totalmente digital, né? Então essa transição é bem interessante, né? Porque tem muita gente que almeja isso, né? Essa é a dica, né? Como fazer essa transição, né? Com certeza. Foi uma pergunta que me fizeram na entrevista para entrar nesse trabalho, né? Opa, então você já está com a resposta já ensaiada. Ele me perguntou assim, né? Qual foi o meu grande aprendizado durante a minha carreira? E eu acredito fielmente que é comunicação. Então, se você tem a oportunidade de ir na empresa, como eu trabalhava muito tempo, né, antes da pandemia, indo todo dia, eu tinha um tempo onde eu ia no comercial, eu batia um papo com o pessoal do marketing, eu ia na fábrica, eu ia no supply chain, eu ia na controladoria. Ou seja, você tinha contato com todas as pessoas de todos os setores. E isso te faz olhar a empresa com todos uma visão mais abrangente. E a mesma coisa na minha profissão. Então, eu fui especialista de produto, dados, agora estou mais na parte de marketing e negócio, né? Desenvolver modelos de negócio em si. E por que não um dia ir para vendas? Ou por que não um dia ir para um outro departamento? Então, acho que essa é a minha visão, né? É importante você estar no marketing e ser especialista no marketing? Claro, se você está no marketing, você tem que ser o melhor no marketing. Só que isso não te impede de mudar para vendas. E quando você for para venda, você é o melhor em vendas. Então, eu tenho uma visão bem abrangente de ser o leque mais aberto possível. Só que quando você está naquela área, você ser o especialista naquela área. E conhecer ao detalhe, em profundidade, né? Acho que essa é a minha meta. Bem legal. Então, focar e se dedicar no momento que você está, mas está sempre olhando. Comunicação. Muita gente fica numa empresa, fica no canto lá, não sai, né? Não conversa, não se relaciona, não entende as dores, os problemas, os desafios, as oportunidades das outras áreas, né? Então, essa questão bem interessante. E o idioma, né? Porque para quem quer uma carreira internacional, não tem como, né? É importante. Se não for atrás... É importante. O inglês, se eu não tivesse inglês, eu não conseguiria participar da entrevista. Não conseguiria responder para um time global onde tem um australiano que fala um inglês super puxado. Sotaque. Aí você tem argentino, alemão, francês, cada um com um sotaque diferente. Então, é importante ter o inglês e, novamente,
falo do espanhol, né? Você tá aqui na região. Tem que ter, cara. Tem que Daqui a pouco tá falando alemão já também. Já. Mas escuta um podcast em espanhol de vez em quando, só pra treinar o ouvido, treinar né? o ouvido. Isso já ajuda bastante. Muito bom. Legal, Iago. Show de bola. Foi uma carreira muito boa, muito brilhante aí. Acho que foi legal isso. E eu vejo que você não é um cara acomodado, porque você já tá pensando, porque daqui a pouco eu posso ir para vendas, posso ir para, sei lá, outras áreas, para voltar para engenharia. É bem legal isso. Acho que é legal. Eu acho que a tua profissão, na verdade, o teu perfil é o solucionador de problemas, né? Não importa em que área que tá. Você vai sempre analisar o contexto e falar, acho que isso aqui eu dou conta. Eu não dou conta, mas eu vou me virar. Acho que o importante é entrar de cabeça. Se você estiver lá, cara, aí você se vira. Legal, dedicação e esforço. Isso aí. Muito bom. E você, Thiago? Muito bom, muito feliz, né, de estar aqui com o Iago, né? A gente zoa, brinca e tal, mas às vezes a gente acha que é profissional, mas o que a gente mais torce é pelo sucesso daqueles que a gente, né, deu aula, e muito feliz aí por tua carreira, né, por tudo que aconteceu, né? E uma coisa que eu sempre falo, né, as pessoas, poxa, uma faculdade, né, de graça, no interior de São Paulo, na cidade de 20 mil habitantes, né, abrindo portas para grandes carreiras, né? Então não é só propaganda do vestibular porque tá chegando, mas porque de fato a gente acredita nisso, né? Então a gente fica feliz aí para alguém aqui de Pompeia, tá? Às vezes as pessoas ficam muito acomodadas, tô aqui, não, tem oportunidade, né? Então abraça as oportunidades, estão muito felizes aí, porque isso acho que é um exemplo legal para a cidade, né? Para as pessoas aqui, para os jovens, né? Que estão buscando uma coisa para fazer, para estudar. Então, hoje você tem um chefe alemão, trabalha esquema home office praticamente, né? A tua sede numa cidade, sei lá, uns 400 quilômetros de distância daqui. Isso. Né? E tudo começou com um técnico agrícola aqui em Pompeia. Então, acho muito legal, né? Aproveitando as oportunidades e indo atrás. Então, parabéns aí, gostei muito feliz. Muito obrigado. Eu que agradeço. Quer deixar um último recado? Como que o pessoal quiser falar com você? Como que eles te encontram? Acho que a principal forma de conversar hoje, e fica talvez a última dica, é ter o LinkedIn atualizadinho. Como que a pessoa te acha no LinkedIn? Iago com I, Reis de Oliveira. Não é Lago, não. Não é. Tá bom. As pessoas confundem... A Karine deu a dica, o pessoal chama ele de Lago às vezes. Acho que o pessoal esquece que a primeira letra do nome é maiúscula. Maiúscula. Não é um L minúsculo. Mas aí, tamo aí. É isso aí. Bom, LinkedIn. LinkedIn, eu também tô no LinkedIn, Thiago Goulart, né? No Instagram também, Thiago Goulart _oficial. São as duas principais que a gente usa que eu uso para me comunicar. Muito bom. Eu tô como Alan.Siriani em qualquer lugar. Com 2 L's. Com 2 L's, Siriani com S e no final. Mas é isso, acho que foi bem bacana. Eu gostei bastante, Iago. Eu torço muito por você, sempre estou acompanhando, a gente sempre conversa um pouquinho lá no LinkedIn. E fiquei muito feliz, assim, e torço para te chamar daqui a alguns meses de novo. Falar, agora eu sou CEO de uma startup e essa é a meta. Investimento. Olha lá. Então, essa é a meta. Mas muito legal mesmo. E pretende casar logo? A gente já... Não. É só contexto, né? Pra quem tá ouvindo e não tá vendo, né? A namorada tá aqui presente no estúdio, né? Ela regalou o olho, né? Tá só... Todo mundo fala isso, é chato até, né? Eu também. Não, mas a gente não considera namorado, a gente considera parceiro. Porque já faz 4 anos que a gente mora junto, companheiro, parceiro, amigos. Então já tá casado e não sabe. Tudo certo. Já... Você só tá enrolando ela. E ela me enrolando também. Aí, jogou. Mundo moderno, né? Aí que ela falou assim, vou te pedir em casamento. Eu falei, não, quem tem que pedir sou eu. Aí por isso que eu tô... É um bom momento. Ó. Fica registrado, vai estar no YouTube. Caramba. Qualquer juiz vai aceitar como prova, como evidência. Não vai ter problema. Não, brincadeira. Não. Mas legal. Show de bola. Bacana. Desejo 4 anos juntos, bem legal. Desejo um ótimo sucesso para o Mentor. Acho que vocês estão também em Pompeia, talvez um hub aí agrícola no país, né? E se quiser internacional também. E sucesso para vocês. Pompeia vai ser a capital nacional da agilidade, né? Capital nacional da agilidade, capital nacional da agricultura digital, capital nacional de várias coisas aqui. Sucesso. O centro é Pompeia. As pessoas precisam entender, né? O centro é Pompeia.
Venham para cá. Isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado Obrigado a todos que também nos ouviram. Até a próxima. Obrigado, Iago, Karine. Foi bacana. Obrigado, Sara, minha esposa. Sara, nossa... Que hoje, um feriado, ela está de backstage, de suporte técnico.